Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. O cerimonial é o coração que dá ritmo e forma às solenidades públicas. Mais do que protocolo, ele traduz respeito às pessoas, à história e às instituições. Cada gesto, cada lugar, cada palavra tem significado e ajuda a contar quem somos como sociedade. E nesse espaço onde a formalidade encontra o cuidado, as mulheres têm se destacado com sensibilidade e competência. São elas que transformam cerimônias em experiências de acolhimento, garantindo que a tradição caminhe junto com a modernidade. No Toda Mulher de hoje, a gente fala sobre o papel do cerimonial público e sobre esse trabalho silencioso, mas essencial, que une técnica, emoção e respeito à cidadania. Hoje é dia de homenagem. O Toda Mulher está no ar. E a convidada do Toda Mulher de hoje é a chefe do cerimonial da Assembleia Legislativa do Maranhão, Aristeia Machado. Muito obrigada aqui pela sua presença no Toda Mulher. É uma honra para a gente receber, ainda mais que você está à frente dessa equipe, né, que executa um trabalho com tanto carinho e responsabilidade. A gente que acompanha em cada solenidade, né, esse compromisso de vocês, os cerimonialistas, as cerimonialistas estão ali para organizar, para fazer com que esse evento, essa sessão solene, essa solenidade ocorra, né, de acordo com aquilo que o público que acompanha, inclusive pela TV, espera, não é? Como é que é para você estar à frente, né, dessa equipe que é referência no Maranhão? Nossa, Márcia, muito obrigada pelo convite. Me sinto lisonjeada, privilegiada por estar aqui. E realmente, como você disse na abertura, que o cerimonial é o coração de todos os eventos. É o coração, é o cartão de visita. E é um papel bastante interessante quando a gente olha para a questão dos ritos, das normas, das regras, do protocolo. Então, é muito interessante. Hoje, eu acredito que ninguém consegue mais viver sem ter uma cerimonialista para organizar um evento. Agora, você imagina um poder legislativo? Uma casa de quase 200 anos, né? Quase 200 anos. E o nosso cerimonial não é tão antigo assim. Começa quando, Aristeia? O nosso cerimonial ele foi criado em 1979, mas naquele tempo poucas pessoas sabiam qual era o significado do cerimonial, por que existia o cerimonial. E daí, há 11 anos depois, foi que nós fizemos o nosso primeiro treinamento, aperfeiçoamento. Foi um treinamento assim, mas foi com o melhor. Foi o Papa do Cerimonial que veio a São Luís fazer um curso e dar um curso, né, esse treinamento para a gente. Foi o Dr. Nelson Spears. Ele fundou, inclusive, nessa época, ele fundou o CNCP, que é o Comitê Nacional de Cerimonial Público. Nossa. Então, foi muito importante esse primeiro momento para nós. Nós que participamos, nós fomos fundadoras, junto com ele, do CNCP. Então, nós estamos, com 35 anos que existe o cerimonial na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Agora, só para as pessoas entenderem, qual que é o papel do cerimonial? O que vocês preparam para que essa solenidade ela aconteça da maneira, né, que se espera? A maioria das pessoas, elas enxergam o que está acontecendo no momento, que é o evento propriamente dito. Mas por trás daquilo que está acontecendo, existe todo um planejamento, existe toda uma organização, as mulheres, elas são muito chegadas nos detalhes, né? Então, nesse detalhe de tudo, vai acontecer uma entrega de medalha. Como é que você vai fazer essa entrega de medalha? Você já pensou como é que vai amarrar essa medalha no pescoço da pessoa, do homenageado? Então, tudo isso, Márcia, é pensado antes e coordenado, organizado antes, para poder a coisa, no momento do evento, da sessão solene, da solenidade, acontecer a contento. Você falou em ritos, não é? A Assembleia é uma casa legislativa.
comemorativa, centenária, tem um regimento, né? Esse Sim. regimento é que diz como o trabalho deve ocorrer. Ele prevê Sim. o cerimonial ali, e para cada solenidade vocês têm uma espécie de rito, de organização? Então, o que rege o cerimonial público é um decreto federal 70.274, e antigo também, né, esse bem antigo, esse decreto, mas ele que rege a precedência, todo o protocolo de precedência, tudo a gente tira de lá. Não é nada aleatório, né? Eu não vou colocar numa composição de mesa qualquer pessoa para sentar, qualquer autoridade. A gente obedece esse decreto, apesar de ser antigo, mas a gente respeita ele. Mas, hoje, as assembleias estão, cada uma se organizando e já fazendo, né, buscando para colocar no regimento da Assembleia o que rege aquele cerimonial de cada Assembleia, porque tem uma diferença. O regimento parece ser igual, mas não é. Tem algumas assembleias, tem uma coisinha aqui e ali que é diferente um do outro, né? E nós estamos trabalhando nisso também, todo o nosso rito, fazer parte, é óbvio que é uma coisa que vai a plenário, ser votada e tudo, mas é uma coisa bem simples. Institucionalizar a forma como esse cerimonial daqui, né, já tem seus próprios ritos, o modo de trabalhar aqui dentro da Assembleia. Exatamente. Para você ter uma ideia, nesse decreto, não existia ainda, quando foi feito as precedências, não existia Ministério Público, não existia OAB, entendeu? Então, hoje não existia Defensoria Pública, porque eles são órgãos mais novos, né? Então, mas a gente tem que compor uma mesa com todos eles. E aí se espelham, de alguma forma se espelharam aqui em vocês, né? Exato, aí a gente vai levando em consideração o que a gente vai adequando, porque a gente não pode também ser rígido em relação a um decreto, e a gente vai adequando dentro da nossa realidade. Da realidade do evento, do evento em si, entendeu? Até porque não é só aqui que vocês organizam um evento, né? Não. A Assembleia, às vezes, se reúne em outras cidades, em outros municípios maranhenses, e aí, quando os deputados vão fazer essa itinerância, não é? A equipe do cerimonial acompanha e prevê qualquer, né, tipo de problema ali, porque também é algo que vocês precisam estar prontas, né? Para o que não está no script. Porque a gente não pode deixar de lado a política. Né? Então, a gente vai adequando a realidade de cada lugar. A gente procura verificar aquela realidade para fazer os ritos, o protocolo, tudo de acordo com aquela realidade daquela cidade. E como é que é ser referência aqui no Estado? Não é? Porque a gente sempre vê que o trabalho executado pelo cerimonial aqui da Assembleia cumpre os requisitos e chama a atenção pela forma como vocês trabalham. Como é que vocês se sentem, assim, quando vocês recebem esse feedback, não é? É bastante interessante, né, Márcia? Porque eu entendo que o conhecimento, ele vem em primeiro lugar. Você não pode ser referência se você não sabe nada. Então, você busca, você estuda, você se atualiza. Então, o conhecimento, para mim, é o que está bem na base, né? Para depois você fazer aí, de que forma você vai fazer? Você tem que ter equilíbrio, você tem que ter prazer em fazer aquilo que você está fazendo, porque se você não tiver esse amor, eu não chamo de paixão. Muita gente diz, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Não, eu tenho amor pelo que eu faço, porque paixão é uma coisa passageira, o amor não. O amor permanece, então vai até o final. E é justamente esse amor que faz vocês ficarem atentos. Agora, você falou uma coisa, tem muitas mulheres, né, no cerimonial, e que elas são atentas a detalhes, mas o cerimonial não é feito apenas por mulheres. Homens também, existem cerimonialistas, né, que são treinados. E como é que está esse mercado, assim? A maioria ainda é mulher, os homens estão ali, existe esse equilíbrio? A maioria ainda é mulher, né? Na verdade, quando a gente fala de cerimonial, a primeira imagem que vem na nossa cabeça é de uma mulher fazendo cerimonial.
né? Mas é um estereótipo também, né? Exato, mas existe a presença masculina, né? E tem homens que fazem tão bem quanto as mulheres. Tão bem quanto as mulheres, é impressionante. Eu conheço vários, porque a gente participa de muitos... eu participo de uma associação de cerimonialistas nacional, do comitê, né, que eu falei, sou fundadora, sou membro também do CNCP, e durante todo o ano nós temos a ida à UNALE, que a UNALE é a União Nacional de Legisladores e Legislativos do Brasil. Do Brasil, né? Então, nós temos, na reunião da UNALE, nós também temos a reunião do nosso pessoal, dos cerimonialistas das assembleias do Brasil inteiro. Então, é muito interessante porque existe uma troca de conhecimento, da prática de cada um na sua realidade, enfim. Isso é muito bom. Né? Mas nós temos, como eu disse, nós temos o conhecimento e temos que levar isso na nossa prática. Né? E os homens, eles se fazem presente, apesar de ainda não estar... Não equiparou ainda, né? Não está nivelado, né, na questão. Mas é bem significativa a presença de homens nessa área de cerimonial. Agora, Aristeia, uma curiosidade aqui, a gente está vivendo uma sociedade de certa forma, informalidade. A gente sabe que o cerimonial busca a formalidade para eventos, né, geralmente de instituições públicas, que requer aquele protocolo, não é? Mas, ao mesmo tempo, a gente está vivendo uma sociedade que está um pouco mais informal. A gente está aí com gerações diferentes, não é? E aí, também nesse quesito, vocês observam na hora de realizar um evento... É nessa hora que algum protocolo pode ser quebrado? Como é que vocês estão lidando com essas mudanças? Assim, mudou alguma coisa no modo de vocês trabalharem? Márcia, eu costumo dizer que tudo pode ser quebrado dentro do protocolo pela autoridade. Eu jamais posso quebrar um protocolo. Tá? Então, a gente vai levar em consideração a história da instituição. A gente não pode passar por cima disso tudo para quebrar um protocolo. Eu não posso. O cerimonialista não pode de jeito nenhum, mas a autoridade ela pode quebrar qualquer protocolo. Isso acontece às vezes? Acontece. Muito, né? E quando isso acontece, como é que vocês ficam? Amiga, nós ficamos com o coração na boca, né? Porque a gente não sabe o que é que você tem que adequar naquele momento da quebra de protocolo. Saias justas também, tem que organizar, né? Sim, tem que organizar. Você tem que ser expert muito rápido no seu pensamento de como reagir àquilo ali, de como resolver aquela situação. Porque a gente está seguindo aquele rito, achando que tudo vai acontecer mediante o que você planejou. Então, uma coisa que é do nada, que acontece uma quebra de protocolo, você tem na mesma hora que arrumar. E eu quero saber mais sobre esses desafios, viu? Mas a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta com essa excelente conversa com a chefe do cerimonial aqui da Assembleia Legislativa, Aristeia Machado. E tá uma conversa muito legal. Não saia daí, você não pode perder. A gente volta já. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com Toda Mulher. Hoje o papo é com a Aristeia Machado. Ela é chefe do cerimonial da Assembleia Legislativa do Maranhão há 35 anos, não é? Você viu muita coisa por aqui, não é? Muita, Márcia. Não só aqui, mas eu acho que né, na execução desse teu trabalho, pelos municípios, acompanhando os presidentes dessa casa, muita história boa. Inclusive, ela já até comentou comigo, gente, que quem sabe um dia sai um livro aí desses bastidores, né? Tem alguma história interessante para nos contar? Tem várias, Márcia, mas, assim, tem uma bastante interessante, né? Há muito tempo atrás, Márcia, o que aconteceu? Ia ter uma sessão solene, que era uma homenagem a vários homenageados ao mesmo tempo, que foi a sessão que teve mais homenageado, né? E o que aconteceu? A sessão... Tudo arrumado, nós iríamos entregar uma placa dentro dessa sessão, uma placa de homenagem a todos os homenageados daquela sessão. Daí, organizei tudo bonitinho, roteiro, placa pronta e tal. E houve uma discussão entre dois parlamentares, um era o propositor e o outro não, né?
e houve uma discussão entre eles que ele não podia fazer aquela sessão. Daí, foi verificado mesmo que já tinha ido a plenário, mas precisava retornar, porque o requerimento, ele vai para a sessão para ser votado, daí ele vai para a CCJ aprova, volta a plenário, se não me engano são 3 vezes que volta ao plenário para ser votado. E não tinha acontecido todos esses trâmites. Sim. Né? E ficaram aquela discussão, um dizendo que não ia acontecer, o outro dizendo que ia e tal. Daí o diretor-geral da mesa falou que realmente não poderia acontecer, porque ela não tinha sido até o final, não tinha tido todos os trâmites daquela sessão, então não poderia acontecer. Imagina, Márcia, que o plenário estava cheio, todos homenageados. Foi no dia do evento, praticamente. A discussão foi no dia do evento, só que ninguém viu, né? Por favor, ninguém viu a discussão. Agora a gente sabe, mas não sabe os nomes, viu? Isso, porém, daí eles, quando foi falado que não podia acontecer a sessão, todo mundo ficou assim agoniado, porque já estavam todos os convidados, homenageados, e aí o propositor pegou o microfone na tribuna, e ninguém sabia o que ele ia falar, né? E aí ele falou, peço desculpas, né, a todos os presentes, vocês convidados e homenageados, mas a sessão não vai poder acontecer, porque o cerimonial não providenciou as placas, não mandou confeccionar as placas. Saia justa para o cerimonial. Sim. Nossa, gente. Se estivesse gravando meu rosto nessa hora, Como assim? Como assim? Entendeu? E foi difícil. Com certeza. Mas, assim, eu acredito que tudo, existe uma permissão. Acredito até porque é para a gente ficar com o couro bem... A gente vai aprendendo, para a gente poder aprender, né? A cerviz bem dura, que é para poder aprender, literalmente. E daí em diante, eu tenho muito cuidado. Muito, muito, muito cuidado com isso, né? Vou num deputado, verifico a questão do requerimento, vejo com o diretor-geral da mesa. Então, eu faço toda essa logística. É difícil. É isso que eu digo, que quem assiste uma sessão não vê o que está por trás daquela sessão. Não vê o corre, né? Não vê o corre, não vê o perrengue, porque às vezes a pessoa já pediu o convite, que é para fazer o convite, que aí já foi publicado no diário, eu sempre peço a publicação. Então, tem tudo isso aí envolvido no meio de uma sessão. De uma sessão. E aí você imagina que aqui na Assembleia, pelo menos, durante a semana ocorrem 2, 3 sessões, não é, como essa, ou de entrega de títulos, ou de medalha, ou audiência pública, que também, porque aqui, gente, o trabalho na Assembleia Legislativa não para, não é apenas a sessão, né, plenária ali, onde os deputados se reúnem para votar os projetos de lei ou debater assuntos do interesse do Estado, mas uma série de eventos que acontecem aqui na casa. Nós temos vários auditórios, eventos externos, não é? Isso. E aí, quem que acompanha tudo isso? O cerimonial. E é muito trabalho, não é? Não para mesmo, não é? Não para. Eu já encontrei com a colega de trabalho, ela, tu tá agoniada? Eu disse, porque eu estou correndo atrás de várias coisas ao mesmo tempo. Então a gente não para, é uma coisa atrás da outra, porque tem dia que tem 4 sessões solenes, 2 de manhã, 2 de tarde. Imagina fazer a organização de convidados de A, de B e de C, não é? 3 homenageados, não sei quantas placas. E a equipe tem que ficar atenta mesmo, não é? E aí a gente sabe que também o dia do cerimonial, dia 29 de outubro, não é? É um dia que, de fato, é para ser uma homenagem a vocês. Você estava me falando que isso, o dia 29, você participou da instituição desse dia como homenagem ao cerimonial? Sim, na época nós tivemos um presidente, que foi o deputado Arnaldo Melo, ele instituiu, a pedido nosso, né? Ele instituiu o dia do cerimonialista no estado do Maranhão, exatamente no dia 29 de outubro. E é um dia de trabalho também? Sim.
É um dia nem de na hora trabalho. de comemorar vocês estão lá, né, gente? Não, nem na hora de comemorar, a gente corre atrás. Na verdade, comemorar para a gente comemora o evento dos outros, né? Dos nossos chefes, enfim. Porque, geralmente, Márcia, observe, nós temos várias festas sociais dentro do Poder Legislativo. Nós temos Dia dos Pais, a gente comemora, Dia das Mães, confraternização de Natal. Mas observe que, para o cerimonial, não existe esse momento de estar comemorando. Nós estamos trabalhando em todos os eventos. Mas aí dá para se divertir, né? Assim, porque tem gente, eu não sei se é teu caso, mas às vezes eu me divirto trabalhando, né? Dizem que isso não é muito bom, que a gente tem que aprender a separar as coisas, mas às vezes quando a gente ama o que a gente faz, aquilo ali não é um trabalho, né? Não é aquele trabalho pesado, é mais um exercício daquele amor, daquele prazer que a gente sente. Na verdade, não sai pesado, é leve. É leve quando a gente faz assim. A gente tem prazer de fazer. Está numa festa comemorando, vamos dizer, o Dia das Mães. O Dia das Mães. A gente está feliz porque é o Dia das Mães. E não importa para a gente, não. Ninguém gosta de ficar, vai sentar ali. Não, a gente quer trabalhar. Isso já faz parte do nosso dia, faz parte da nossa vida, né? E os desafios? Quais são os maiores desafios? Você fala no Poder Legislativo ou de um modo geral? De um modo geral, para o cerimonialista. O mercado, né, está aí cada vez mais. Você falou que hoje em dia todo mundo precisa de um cerimonialista, seja para organizar um casamento, uma pequena festa, sempre está precisando de alguém que consiga, né, prever né, essas saias justas, organizar e planejar, que é o papel do cerimonialista. Mas como é que está o mercado para isso? Ele, de fato, ele reconhece... Você está no setor público, mas você tem visão de como é que está o mercado para o cerimonialista que atua no mercado geral, né, no mercado privado? Olha, eu acredito... Eu vou trazer para cá, para o nosso público, né, o cerimonial público, em instituições públicas. Eu acho que a maior dificuldade de um cerimonialista, a primeira é a escassez de recurso. Você não faz nada se não tiver recurso. Principalmente bonito, né? Elegante, né? E tem muito a ver com a beleza, né? Sim, tem muito a ver. Né? A segunda coisa é contar com pessoas que não sabem fazer o trabalho. Se aquela pessoa ela não tiver treinada, ela não vai ter um trabalho, não vai corresponder, não vai ter sucesso aquele trabalho, né? Outra coisa, a atenção nos detalhes, eu costumo dizer que é primordial. Sim. Né? Então, se faltar essas coisas, eu acho difícil o teu evento ter sucesso. Ela pode ser a melhor instituição da face da Terra, mas se não tiver essas coisas aí, para mim, é essencial ter tudo isso. Essas 3 coisas, pelo menos. Isso você fala de quem tem a experiência aqui no setor público. E mais uma dica que vale também, né, para quem está com algum evento do setor privado. Empresas organizam eventos, não é? Sim. E precisam do cerimonial para organizar para que esse evento tenha sucesso. Mas você percebe esse reconhecimento do trabalho do cerimonialista fora do setor público? Você consegue? Alguém já falou para você que não? Alguém que não é do meio, né, do setor público? Geralmente o cerimonialista que trabalha na área social, né, no cerimonial social, e faz casamento, bodas, de um modo geral, eu acredito que é um campo vasto. Né? Hoje em dia ninguém faz, Márcia, uma festa, por menor que seja, que não tenha um cerimonialista. Muito pouca parcela da nossa população faz isso. Né? Então, eu acho que está muito aberto, tem trabalho para todo mundo, eu acredito assim. Eu não atuo nessa área. Já fui convidada algumas vezes, já fiz alguns trabalhos, mas eu gosto mesmo do cerimonial público, eu gosto mesmo onde eu estou.
Com certeza, né? E a gente até agradece, né? A gente que convive aqui no parlamento e acompanha o trabalho de vocês, que realmente a gente não para, assim como o pessoal da comunicação está sempre ali movimentando, organizando para que esse evento dê certo, que o público, né, tenha acesso à informação que tudo que ocorre aqui na Assembleia Legislativa. Agora, Aristel, o que é que não pode faltar para um cerimonial, uma solenidade, né, dê tudo certo? O que é principal? O principal, o que é que não pode faltar? Márcia, eu acredito que a organização é o planejamento. O planejamento que vem antes da organização é tudo. Porque como é que tu vais organizar um evento se tu não planejou? A primeira coisa que eu pergunto para os meus chefes, são 42. São 42, bem desafiador. Eu pergunto o que ele quer, qual é o objetivo dele em fazer aquele evento. O que ele espera do cerimonial que seja feito, porque às vezes, Márcia, a gente vai fazer o evento de uma forma normal, mas não é isso que está na cabeça do chefe que está pedindo. Então, eu procuro geralmente adequar aquilo que ele quer, aquela ansiedade dele, aquilo que ele quer conseguir, o objetivo que ele quer, e adequar dentro da organização do evento. Certo. E ser mulher, estar à frente de uma equipe, o que significa para você? A gente sabe que a mulher, de modo geral, em todas as áreas, ela tem que trabalhar 2 vezes mais, não é, para esse reconhecimento e estar à frente disso e saber que as pessoas sabem que seu trabalho é um trabalho sério, é algo que foi conquistado a duras penas, não é? Sim. Né? Não apenas por você, no seu ambiente de trabalho, porque todo dia é um desafio para todo mundo, né? Você imagina para quem veio antes, não é? Quem traz uma experiência. O que significa para você, mulher, né? Numa casa que hoje é presidida por uma mulher, que tem a maior bancada feminina, né? Está também na chefia, né, de um setor que é tão importante. Eu digo que é um desafio, né? Não deixa de ser. É um desafio todos os dias que amanhecemos, é um desafio porque você não sabe o que vai acontecer, qual é a tarefa que te espera para aquele dia. Então, não é fácil. Quando a gente tem 2, 3 pessoas que estão ali no teu comando, eu acho que é mais fácil de você gerir, né, a questão de uma organização, de um evento, mas são muitas pessoas, né? São muitas pessoas, entre garçons, garçonetes, cerimonialistas, recepcionistas. Então, isso é um desafio a cada dia. Não é muito fácil, não. Eu costumo dizer que nós temos que ter a sabedoria do alto. As pessoas costumam dizer que tem que ter jogo de cintura. Eu costumo dizer que eu tenho que ter a sabedoria do alto para poder, a cada dia, eu fazer uma reflexão. Eu venci esse dia, o desafio desse dia. De fato. E aí ainda ter que lidar, né, com todos alguns obstáculos, né? Graças a Deus a gente tem mudado, a sociedade está aos poucos mudando essa visão, né, sobre a mulher e reconhecendo que a mulher realmente pode estar à frente de cargos, né, de chefia, de instituições, porque ela realmente demorou muito, né, eles aceitarem isso, e eu falo de modo geral a sociedade, que a mulher tem direito a esse espaço, estar nesse espaço, e é importante você falar isso e você estar há tanto tempo, né, representando as mulheres, porque não deixa de ser uma representação, não é? Quem é que está no comando, né, de um setor que é tão importante na Assembleia? Uma mulher. Hoje, que temos a presidência, né, da deputada Iracema Vale, isso deu muito mais visibilidade, não é? Sim. Apareceu mais, não é? Sim. Não é que você trabalha mais ou menos nos outros, mas deu mais visibilidade, não é? Deu mais visibilidade, e ela faz questão de, por onde ela passa, ela fala isso, que a maioria dos diretores dela são mulheres. Ela faz questão de dizer isso. Isso, né? É uma coisa positiva. Positiva, porque, como você disse, isso é de um modo geral. Então, a gente tem esse privilégio, não que os outros não deram a importância, mas se sobressaiu mais agora pelo fato de, em quase 200 anos, ter uma mulher
né, à frente da Assembleia Legislativa. E isso foi bom, é bom, tem sido bom para cada um de nós que somos mulheres e que estamos nesse desafio do dia a dia como cabeça em alguma equipe da Assembleia. Exatamente. E qual que é a tua mensagem para essas mulheres que estão aí, né, desempenhando essas funções, às vezes em dupla, tripla jornada, não é? Porque é aquilo que eu falei, a vida da mulher, ela se estende além do trabalho, não é? Ela tem que dar conta de tudo, mas que deseja essa mulher, né, um dia chegar, né, nesse espaço, se tornar uma cerimonialista ou qualquer outra profissão. Qual que é a tua mensagem para essas mulheres, Aristeia? Márcia, a minha mensagem é que vá à luta, tenha coragem de enfrentar o desafio de cada dia. Como nós falamos, não é fácil, mas que você vá à luta mesmo, arregace as mangas, né, estude, corra atrás do teu sonho, de realizar teu sonho, vá atrás mesmo. E eu li um livro essa semana bem interessante, eu não posso nem falar porque senão eu vou dar um spoiler, né, Márcia? Mas ele me inspirou a ter mais coragem naquilo que eu desenvolvo no Poder Legislativo. Sabe o que me inspira? Que eu costumo dizer, Aristeia, que cada mulher que vem aqui no programa e me conta a sua história, me fala da sua experiência, me fortalece. Eu acho que é muito importante que as mulheres tenham a oportunidade de conhecer outras mulheres desempenhando suas funções, seja na política, ou no judiciário, ou no cerimonial, ou na sala de aula, não é? Até em casa, a gente criar esse hábito de olhar para o outro e reconhecer o outro, porque a vida é isso, aprendizado. E quando a gente tem um coração aberto para aprender e enxergar o outro, eu acho que a gente vive um pouco melhor. Eu queria te agradecer, né, a presença no programa, dizer que é uma honra, mais uma vez, recebê-la aqui, te dar os parabéns pelo Dia do Cerimonialista, que passou, mas são todos os dias, não é? A gente tem que dar os parabéns e agradecer a Deus porque a gente está aqui nessa luta, vive de maneira privilegiada, né, por poder conhecer vocês, o trabalho de todas as mulheres que nos cercam. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Márcia. Muito obrigada pelo privilégio, pela essa abertura que você me deu, né? Até porque, para as mulheres entender qual é o trabalho do cerimonial, isso é muito importante, né? Que as pessoas, às vezes, não sabem qual é a organização, o que está por trás de um evento. Então, é muito importante a gente difundir essa realidade do cerimonial na Casa Legislativa. Ok, muito obrigada. E obrigada a vocês também pela audiência. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. Acompanhe as reprises em nossa programação e também no YouTube da TV Assembleia do Maranhão. Obrigada e até o nosso próximo encontro.